Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o Timaço de Batista até meio-dia falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Maranhão recebe proposta do esporte e pode deixar o brinco. No último dia da janela de transferências, Bugra avalia empréstimo do atacante ao clube pernambucano. Elenco alviverde tem mais uma semana de preparação antes da estreia da Série C. Conquista da Taça de Prata de 1981 completa 45 anos nesta sexta. Novos reforços da Ponte, atacante Rodriguinho e zagueiro Everton tiveram as suas documentações regularizadas no bid da CBF e ficam à disposição de Rodrigo Santana para o jogo contra o Ceará. Destaques da base, Caio Ganga e Pedrinho estão de saída do Moisés Lucarelli. Caio acertou com o Santos e Pedrinho está a caminho do Cruzeiro. Com 1-1, Brasil perde para a França por 2-1 em amistoso realizado nos Estados Unidos. Mbappé e Kitike marcaram para os franceses e Bremer diminuiu para a seleção do Brasil. Rafinha será reavaliado, mas deve desfalcar o Brasil contra a Croácia. Atacante deixou a partida contra a França no intervalo por dores na coxa direita e apresenta desgaste. São Paulo e Botafogo negociam o empréstimo do atacante Arthur. Clubes discutem divisão de salários e definição deve sair antes do fechamento da janela nesta sexta. Bandeirantes. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. E também, para mandar mensagem, pode ser pelo YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição.
Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Tá registrado. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o amistoso internacional realizado ontem nos Estados Unidos. O Brasil perdeu para a França pelo placar de 2-1. Volta a campo na terça-feira, novamente em território norte-americano, às 9 da noite para pegar a Croácia. Ontem nós tivemos repescagem para a Copa do Mundo. A Itália bateu a Irlanda do Norte por 2-0 e garantiu classificação para o confronto final na repescagem. A adversária no duelo será a Bósnia, que empatou com o país de Gales fora de casa e avançou após disputa de pênaltis. A Suécia venceu a Ucrânia por 3-1 fora de casa e vai enfrentar a Polônia, que bateu a Albânia. Kosovo conseguiu uma vitória sobre a Eslováquia por 4-3 como visitante e vai enfrentar a Turquia, que jogará fora de casa. A República Tcheca bateu a Irlanda nos pênaltis após empate por 2-2 e receberá a Dinamarca. Na repescagem intercontinental, que terá todas as partidas disputadas no México, a Bolívia superou o Suriname de virada por 2-1 e terá um confronto decisivo contra o Iraque. Já a República Democrática do Congo vai enfrentar a Jamaica, que venceu a Nova Caledônia pelo placar de 1-0. Neste fim de semana, destaque para o Campeonato Paulista da Série 2. Série 2 na sua parte decisiva também, jogos da quarta rodada desta segunda fase. Lembrando que são 2 grupos, os 2 primeiros de cada grupo avançam à semifinal. Vamos ter pela quarta rodada, amanhã 3 da tarde, Água Santa e Ituano. Às 18 horas, Votuporanguense 15 de Piracicaba. Amanhã também 7h30 tem Sertãozinho e Juventus. E no domingo, às 18 horas, Ferroviária e São José. Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado será realizado neste domingo. O duelo que colocará frente a frente Atlético Paranaense e Botafogo. Este jogo válido pela quinta rodada vai acontecer no domingo, 7h30 da noite. A rodada regular, a 9ª rodada do Brasileirão, será realizada na quarta e também na quinta-feira da próxima semana. Assim como o Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta volta a campo na quarta-feira, 9 da noite, quando vai receber o Ceará. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos ir ao vivo aqui, né? Ler as mensagens do dia. Tigrão daqui a pouco tá na área, vai falar. Na área. Podem até me ignorar, mas quanto mais tempo passa, fica provado que o Ancelotti não é mais técnico que o Abel Ferreira. Gachelli. Você concorda, Tigrão? Tem que ter time, né? Quem que além do Vini Júnior e do Rafinha, não lembro mais nenhum que jogou ontem. Eu vou inverter a pergunta. Você acha que se entregasse pro Tite esse time do Palmeiras, ele faria a mesma coisa que o... Não. Não. O Abel é mais técnico que o Tite. O Renato Gaúcho. Faria parecido, ou melhor. O Dorival. Faria parecido ou melhor. Agora... Tá respondida a pergunta. Tá respondido. Agora, e o problema não é o Ancelotti, o problema é time. Né? E eu confesso a você que eu fiquei constrangido em alguns momentos ontem. Pelo totó. Pelo baile, enquanto a França tinha 11 jogadores. Fiquei com vergonha do futebol brasileiro. Por muito mais, muito menos, eu já ouvi camisas 10 respeitados, ganhadores de bola de ouro, apanha da mídia por não jogar nada na seleção. A camisa 7 já é pesada ao Vini e ele ainda quer usar a 10. Tá de sacanagem. Pior é ouvir alguns que dizem que ele é a esperança da seleção. Neymar, sem os 2 joelhos, olhos vendados, joga mais. Marcelo Pimentel. O Vini tem uma jogada só, né? É aquela caída dele pela esquerda, ele é destro, ele dá um break na linha de fundo, quase sai com a bola e aí ele vem por dentro e toca pra trás. Eu jogo assim também, CH. Só dá uma
botar um éter aqui, um óleo elétrico no joelho, essa é antiga, hein? Óleo elétrico. Uma xilocaína, né? Aquele negócio todo. É impressionante. Aliás, hoje à noite eu vou tomar uma composição. Antes do final do programa eu falo pra você o que é. Sua opinião, por favor. No lance que gerou a expulsão do zagueiro da França, o jogador brasileiro que cruzou a bola para a área não estava impedido? Tava. Obrigado. Eu não prestei atenção Tava. nisso. Tava? Tava. Tá bom. Tava. E o VAR, que não é o Vardemir Gomes, comeu mosca. Ou, de repente, era VAR de brasileiros, né? Segundo o Alexandre, o Vini Júnior é um monga com grife. Não, né? O Monga rendia mais, pelo menos na ponte, o Monga rendia mais do que o Vini na seleção, né? Porque o Monga resolvia jogo. E às vezes os caras batiam nele e quebravam a perna. Vai bater no Monga e quebra a perna, de tão fraquinho que ele era. Sabe o que eu acho dessa boleirada da seleção brasileira? Falta assumir responsabilidade e ter personalidade. Porque não é possível que na semana retrasada o Vini arrebenta no Real Madrid e não consegue jogar na seleção. Eu não sei se o fato dele ter que decidir e ser o protagonista na seleção, isso na mente dele atrapalha de alguma maneira. Porque bola ele sabe jogar, Tigrão. Não, ele sabe, claro que sabe, já foi o melhor do mundo aí. Mas é o seguinte, o CH, uma coisa é jogar com um time do interior da Espanha, fazer 4, 5, né? Time modesto, né? Ah, mas ele, quando pega o Barcelona, ele deita também. Bem, às vezes. Na Champions também tá deitando, né? Mas Champions também, antes de chegar em quartas de final, também tem baba pra caramba. Tem time lá que eu nunca ouvi falar o nome, né? Então não é bem assim. Agora, quando ele vai pra seleção, que ele é o protagonista, todo mundo sabe como ele joga, acabou. Ontem, por exemplo, o jogador que foi expulso é o que marcava do lado dele. Aí houve uma recomposição, Deschamps, né? Trouxe o atacante do lado direito, o lateral guardou um pouquinho de posição. Eu acho que o Vinícius não foi mal. Não foi mal. Eu acho que ele não se esconde do jogo, ele criou algumas situações, mas não é um cara que entra, põe a 10 e desequilibra. Tem que ter um que desequilibra. Eu não tô surpreso com o que aconteceu ontem. Eu também não. Eu falei que ia ser 3-0 pra França. Eu esperava muita dificuldade. Esperava mesmo. E acho que no segundo gol aí eu larguei, né? Se você vê já a origem... com 10. Isso. A origem do jogo, né? Ali atrás, toque, com toda a liberdade, Brasil com um a mais. Um a mais. Tem a metida de bola. Agora, E aí o Ederson, que o Mão adora no gol da seleção brasileira... Ele adora, né? Ele só pega as bolas pegáveis, não pega nenhuma fora do alcance. Tomou 2 cavadas, eu pediria para sair. Agora é o seguinte, não dá tempo, mas qual que é a diferença? Algum jogador da seleção brasileira, num time que joga só com volante no meio campo e que tem como protagonista o ultrapassado Casimiro, algum jogador do time brasileiro enfia uma bola como o Dembélé enfiou aquela bola pro Mbappé fazer o gol, rasgando a defesa no meio e no tempo certo para ele chegar antes do goleiro e cavar? Porque o posicionamento... O nosso é lateralizado o jogo. Porque o Dembélé, no time que ele joga na extrema. Na seleção ele flutua, mas ele tem categoria para fazer isso. Pelo amor de Deus, melhor do mundo. O Matheus Cunha não consegue fazer isso, Tigrão. Vamos falar de Ponte Guarani, porque melhor. Senão nós não vamos entrar no ar na TV hoje. Qual o intuito hoje de ter time de categoria de base? A Ponte reforçar os outros... Bom, ele está dizendo aqui que tem jogador da Ponte saindo para time grande e não é utilizado aqui, por exemplo, para jogar com a camisa da Macaca. Mas ele citou nome? Os dois que saíram hoje, né? Hoje eu não vi ainda. Então, vou puxar aqui os nomes dos meninos. Um é o Caio Ganga. Caio Ganga. Um é o Caio Ganga. Uhum. E eu vou pegar o outro aqui. Pedrinho. Caio acertou com o Santos e o Pedrinho tá indo pro Cruzeiro. Mas vai pro Sub-20. Mas não interessa, Tigrão. Não. Você acha que esses dois não jogam nesse time da Ponte? Pelo menos ali tá no bololô? No profissional como titulares ainda não. O Pedrinho talvez. O Caio Ganga é muito verde. O Caio Ganga é aquele que tomou amarelo por fazer a embaixadinha, né? Sim. Na Taça São Paulo. Veja, isso é um perigo. Isso é uma temeridade, porque daqui a pouco um moleque desse estoura num time grande da Europa e vem pra seleção. Da onde que ele é? Começou na Ponte.
Eu sou frontalmente contra, entendo as dificuldades financeiras do clube, que às vezes tem que fazer dinheiro para pagar a luz. É a verdade, essa é a realidade da Ponte. Mas vender jogador nessa idade aí, antes de testar... Hoje eles poderiam os dois estar no grupo, concordo com você. Como titulares não, mas você tem que ir canchando, valorizando especialmente o Pedrinho. Pedrinho é um segundo volante /meia de muita qualidade, inclusive com uma bola parada excepcional. Em Campinas, 11h46 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Pedro Piscinato. Fala, CH, mais 2 reforços da Ponte Preta estão liberados para atuarem com a camisa da Ponte Preta. O atacante Rodriguinho, que foi um dos destaques da equipe do Lagarto no Campeonato Sergipano de 2026, e também o zagueiro Everton, que pertence ao Vila Nova e chega a Macaca por empréstimo. Esses 2 atletas tiveram seus contratos regularizados no boletim informativo diário da CBF, o famoso BID, e ficam à disposição do técnico Rodrigo Santana para a partida da próxima quarta-feira contra o Ceará. Vale lembrar que é uma partida muito importante para a Ponte Preta. A Macaca estreou com derrota na competição nacional, acabou sendo derrotada por 2-1 para a equipe do Atlético e agora, jogando ao lado do seu torcedor, vai ter a chance de buscar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. A tendência é que nos próximos dias o contrato do Márcio Silva também esteja regularizado no bid da CBF e o zagueiro, é claro, vai se tornar uma opção também, acirrar ainda mais essa disputa na zaga com David Braz, Lucas Cunha, Sérgio Palácios, o próprio Everton e também com o garoto Diego Leão. E por falar em garoto da base da Ponte Preta, tem 2 jovens promessas de saída da Macaca. O Caio Ganga, atacante que foi um dos destaques da Copinha deste ano, vestindo a camisa da Ponte Preta, rescindiu seu contrato com a Macaca. Esse contrato era válido até 2027 e agora Caio Ganga passa a ser um menino da Vila, vai reforçar o Santos. A princípio, ele chega para o elenco sub-20 do Peixe e assina por 2 temporadas com o time da Baixada Santista. A tendência é que ele passe por um processo de adaptação e em breve passa a integrar o elenco profissional. O outro jogador é o Pedrinho, meia que também rescindiu em comum acordo com a Ponte Preta e agora vai defender o Cruzeiro. O Pedrinho também foi muito bem na Copa São Paulo deste ano de 2026. A tendência é que o jogador repita as mesmas etapas do Caio Ganga no Santos. Inicialmente o Pedrinho chega para compor as categorias de base do Cruzeiro e em breve deve ser aproveitado no profissional. 2 grandes promessas aí que a Ponte Preta acaba perdendo para 2 times da Série A, CH. Obrigado, Pedro. Bom, terça-feira tem o Ceará. Ô Tigrão, entre outras coisas, hoje fecha a janela. Fecha. Né? O problema com o treinador, que ainda não encontrou um caminho, faz escolhas que dá pra gente discutir a todo momento. Claro. Mas pra mim, o grande problema da Ponte está na formação do elenco. Sim. Eu tenho falado, e você também, por exemplo, a Ponte ainda é Elvis dependente. Com toda a dificuldade física dele, de mobilidade, não tem mais velocidade, não aguenta no mesmo ritmo os 90 minutos, mas o Elvis dá um toque diferenciado. Então, pra gente não se estender muito, formação de elenco. Quem que é a opção ao Elvis hoje? Não tem. Não tem. Você vai ter que tirar o Elvis e meter volante. Quem que você vai botar? Ou você vai puxar um atacante? Tentaram lá em São João del Rei, o Potker. Pô, o Potker já falou, não quero voltar. Quero jogar perto da área que eu não marco gol há mais de 1 ano. Eu quero jogar lá perto. Sobra uma bola, chuta forte, faz o gol. Então tem problema sim, estrutural, de formação de elenco. Eu citei o Elvis, mas quem que é a opção ao comando de ataque da Ponte hoje? O Brandão seria um substituto imediato do Potker. O Bruno Lopes não joga mais que todo esse povo aí? Joga. E o Bruno Lopes com uma vantagem. Ele faz tanto a beirada, como faz centralizado com boa mobilidade. Joga mais.
Agora, a informação que nós demos essa semana aí é que ele ainda estava discutindo a permanência. Sim. Então tem isso. Às vezes você vem e queima o treinador, né? A gente aqui, porque não tá enxergando, pô, o Bruno Lopes. Será que o Bruno Lopes está à disposição para valer? Ele não estava no banco, lá em São João del Rei, tá treinando. Vamos aguardar. Tigrão, você tocou no assunto do Rodrigo, técnico da Ponte. Você acha que se tiver um revés contra o Ceará, você acha que ele já começa a balançar? Já. Por quê? Porque se tiver um revés, o resultado ele vai estar no quarto jogo com 3 derrotas. Agora, se ele tivesse no quarto jogo com 3 derrotas e uma vitória e mostrando alguma coisa, eu diria não. Mas tem quando as duas coisas estão juntas, desempenho ruim, resultado inexistente, aí o bicho, o couro começa a cantar. Não tem jeito de segurar a marimba. Eu não faria isso, quero deixar claro. Eu também sou contra treinador novo, ficar trocando. Eu acho que ele tem que ter tempo para trabalhar, não vamos nos precipitar e nem ser levianos. Mas a gente conhece como é o futebol. E a torcida da Ponte é o seguinte, o raciocínio dela vai até o momento em que o sofrimento fica maior do que a alegria. E aí ela quer mudança. Em Campinas, 11h51 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Com Breno Beretta. Oi, CH, os jogadores do Guarani estão realizando agora pela manhã no Brinco mais um treinamento de olho na estreia da Série C do Brasileiro. Jogo marcado para o dia 4 de abril, não este sábado, o outro, 5 da tarde, lá em São Luís, jogo no Castelão contra a equipe do Maranhão. Será a estreia do Bugre na Série C e é claro que o técnico Hélio Cizenando está procurando encontrar a melhor formação, quem sabe no esquema 4-2-4, para tentar começar com o pé direito a terceira divisão do futebol nacional, onde o Guarani só tem um objetivo, o acesso para a Série B do ano que vem. Aliás, o segundo jogo do Guarani mudou, do dia 11 de abril para o dia 12, 6h30 da tarde, contra o Volta Redonda no Brinco de Ouro. Ou seja, mudou de sábado para domingo. Por quê? Porque no sábado, quase no mesmo horário que estava marcado o jogo do Guarani, o jogo do Bugre estava marcado às 5, da Ponte está marcado às 6 contra o Vila Nova, então não poderia duas partidas ocorrendo na mesma cidade, praticamente no mesmo horário. Então, Guarani em Volta Redonda ficou para o dia 12, 6h30 da tarde. Amanhã tem jogo treino do Bugre contra a equipe do Pouso Alegre. Mais um teste para o técnico Hélio Cizenando tentar encontrar a formação ideal do Guarani. E hoje termina a primeira janela de transferências. Ainda não se sabe se o Guarani vai anunciar de surpresa mais algum jogador. Eu acredito que não. Tem a possibilidade do Maranhão, centroavante, ser negociado com o Sport, informação que eu trouxe ontem na tela da Band, mas ainda não está confirmado. Outra situação que pode acontecer, Rian, lateral direito, na equipe da Inter de Limeira. Como ele se machucou, essa possibilidade ainda está um pouco difícil, mas pode acontecer no dia de hoje. E a situação do Ralf, se ele renova o contrato ou não. Eu estou acreditando e recebi informações que o Ralf vai renovar contrato com o Guarani para a Série C do Brasileiro. Mas vamos aguardar, o bid da CBF termina por volta das 7 da noite. E uma outra informação importante, hoje 45 anos que o Guarani conquistou a Taça de Prata em 1981. Time formado por Birigui, Miranda, Edson, Almeida, Edmar, Magalhães, Lúcio, Ângelo, Careca, Jorge Mendonça, também o capitão. Um time recheado de estrelas. Valeu, CH! Obrigado, Breno. Tigrão, 45 segundos para você comentar o Guarani. E pode começar, se quiser, com a possibilidade, se o Breno deu, é que vai acontecer. Ralf continua. Mas como manager, como atleta ou como auxiliar técnico? Como atleta. Como atleta, então tem que jogar. Porque ele não é um jogador barato. Falei isso já essa semana. Gosto, acho que é um acerto. Mas para ele ficar no banco como líder positivo, como guru do bem, eu acho que é caro pro Guarani. E adoro o Ralf, tem uma carreira maravilhosa.
entre outras coisas, campeão do mundo. Mas, vamos lá, funciona assim, ó, como o jogador tem que jogar, ou minimamente, de vez em quando, tá ali participando. Não, mas ele é um cara que forma um bom ambiente. Então, tem que ser uma outra função. Eu gostaria de ver o Hoff um pouco mais dentro de campo e aí estaria justificada a renovação. Bom, não sei se nós vamos ter surpresa hoje. A janela fecha hoje. Mas vamos imaginar que não. Só o Ralf como novidade aí na renovação de contrato. Você acha que tá bom esse elenco para o início da Série C? Precisa mais 3 jogadores, mesmo sendo Série C. E você não me fez essa pergunta com relação à Ponte? Ponte já contratou 13. Precisa mais 2. Mas não para inchar a folha, para chegar e jogar. A Ponte precisa, pelo menos de um meia de opção para dividir a função com o Elvis. E no Guarani, eu ainda acho que tem espaço para mais 3 jogadores. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Pelo 3º ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando agora com a ficha técnica do jogo para destacar o jogo entre Brasil e França. Jogo amistoso realizado ontem e a seleção brasileira perdeu para a França pelo placar de 2-1. Os gols da vitória francesa foram de Mbappé e Ekitike. Em cada tempo de jogo, o Brasil descontou com Bremer no segundo tempo. Amistoso, portanto, realizado ontem nos Estados Unidos. O Brasil perdeu com Ederson, Wesley, depois Ibanez, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos, Casemiro, depois Gabriel Sara, Andrei Santos, depois Danilo, Rafinha, depois Luiz Henrique, Martinelli, depois João Pedro, Vini Júnior e Matheus Cunha, depois Igor Thiago. Já a França, do Didier Deschamps, iniciou o jogo com Manhã no gol, Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Fernandes, Chouameni, Rabiot, depois Dembélé, Olise e Ekitike, Mbappé. No decorrer do jogo entraram ainda Thuram, Kalulu, Kanté, a bela seleção francesa que acabou vencendo pelo placar de 2-1. Jogo que teve a arbitragem do Guido Gonzalez dos Estados Unidos, realizado no estádio Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos. Vitória, portanto, da França no amistoso 2-1 para cima da seleção brasileira. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.